Boa noite a todos. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos abençoar, nos envolver e que possamos, como nos disse o Lopes nessa noite, conversar um pouco sobre Leon Denis, 90 anos em que ele retorna ao plano espiritual, mas de uma vida terrena, encarnada, de muita produção, de muito trabalho, de muitas palavras que despertaram nos corações profundas reflexões como essa que Lopes acabou de ler. E eu pensava a mesma coisa, Lopes, que você. Todos nós falamos assim, vou ao Centro Espírita Leon Denis, ou, como carinhosamente nós falamos, vamos ao CELD. E é CELD para lá, CELD para cá. Mas nós vamos a um local em que tem como patrono um grande pensador, um grande educador de almas. E conhecer o pensamento de Leon Denis ultrapassa, talvez, muito mais do que poderíamos ter expectativas de aprendizado. A casa de Leon Denis, o CELD, inclusive, oferece semanalmente essa oportunidade de estarmos diante do pensamento de Leon Denis e, assim, conhecermos mais esse espírito e refletirmos através dos seus ensinamentos. Às quintas-feiras, às 17h30, tem uma palestra pública, como essa de hoje, em que as obras a serem estudadas e apresentadas são obras de Leon Denis. Fica o convite a todos. A casa tem um estudo dos livros de Leon Denis. Esses estudos ocorrem normalmente às quartas-feiras. É um estudo que precisa que as pessoas tenham tido antes alguma base doutrinária, com os livros da codificação, mas existem esses estudos. Então já fica, né, na memória de cada um, ou na agenda, ou na curiosidade de cada um, entender melhor o que nos traria este homem que nasceu na França e viveu o momento em que lá se tinha como pensamento o materialismo e o positivismo. Ou seja, era um momento em que não se pensava exatamente na França sobre a vida espiritual. Pensava-se muito mais na vida material. E ele surge exatamente nesse momento, o momento correto, a se trazer um contraponto a tudo aquilo que ocorria. Então, comecemos a entender um pouco mais sobre Leon Denis. Antes de Leon Denis, Kardec já havia movimentado todas as bases que poderíamos pensar sobre a vida do espírito, a vida na Terra. Kardec já nos trazia os livros que hoje são a base da doutrina. E Leon Denis tinha 18 anos, de uma vida de bastante sacrifício, de uma vida onde, para ele, até ingressar na escola, tardou um pouco. Mas, aos 18 anos, ele tem contato com o Livro dos Espíritos. E ele começa, a partir deste momento, a estudar, a ler e a encontrar, neste livro que traz perguntas e respostas sobre a vida espiritual, muito daquilo que ele, intimamente, já pensava. E tem até uma história engraçada, porque ele compra esse livro escondido da mãe dele, e ele esconde esse livro. E a mãe encontra esse livro e lê escondida dele. Engraçado, né? Porque lembre-se, era uma França materialista, positivista. Não era uma França dada a essas leituras. Tá? E ambos encontram ali as respostas daquilo que procuravam. Quem já fez o Livro dos Espíritos, o estudo, ou já leu, acaba encontrando muitas vezes a mesma sensação que Leon Denis. Nossa, mas isso é tão natural para mim, isso é tão tranquilo para eu aceitar, é tão legível o que está escrito, lógico. Outros talvez lerão e encontrarão ali alguma dúvida, alguma dificuldade. Mas a grande maioria de nós já trazemos conosco uma pergunta: de onde viemos e para onde vamos? A vida é só esse instante que aqui estamos? Entre eu nascer e eu morrer, o nome vida
resume-se tão somente a isso? Então, Leon Denis, aos 18 anos, ele tem contato. E ali ele passa a mergulhar sobre todos aqueles conhecimentos, indo inclusive em busca de conhecer Kardec. Dois espíritos, já, diríamos assim, preparados pelo plano espiritual, para trazer à mente de todos questionamentos, mas não apenas as perguntas. Tanto Kardec como Denis nos trouxeram respostas. E são essas respostas a sua mensagem. Daí ele ter trazido tantas obras. Mas havia, na época em que Kardec já havia trago todo esse conhecimento, uma dúvida em Kardec. Quem daria continuidade? Quem levaria adiante o Espiritismo, a doutrina do Cristo, os ensinamentos que os Espíritos traziam com tamanha seriedade como Kardec trazia? Kardec, um grande pesquisador, um grande educador, muito sério. Ele confrontava as perguntas para saber se ali poderia haver algum erro ou alguma contradição. Ele tinha uma grande preocupação quanto a isso. E principalmente, porque não era a doutrina tão somente dos espíritos, era a doutrina do Cristo. De amor, de paz, de caridade, de evolução. Então havia essa preocupação. Com o caminhar da história, Kardec, que desencarna, e Leon Denis, já envolvido com todos os movimentos que o Espiritismo, na época, na França, trazia, ficou-se a grande pergunta, com o desencarne de Kardec. Quem dará continuidade? O próprio Kardec pensava, e logo depois a Sociedade Espírita também. Havia, na época, Gabriel Delane, Camille Flammarion e Leon Denis. Os três bastante envolvidos, entre outros, haviam outros pensadores, outros intelectuais, todos muito envolvidos, mas o foco de luz foi sobre esses três. E a espiritualidade nos explica que cada um deles, assim como outros que poderíamos citar aqui, que eles tinham um caminhar próprio dentro do espiritismo. Gabriel Delane nasce em berço espírita. Então, desde criança, ele vem trazendo todo o conhecimento. Ele falava sobre a vida do espírito com muita tranquilidade naquela França. Camille Flammarion, que hoje aqui temos uma escola que leva o seu nome, que o tem como patrono, vai por um outro caminho, que é o da ciência, as experimentações, os métodos mensuráveis, a comprovação. Nenhum dos dois, nem Gabriel Delane, nem Camille Flammarion, afastam-se do espiritismo. Pelo contrário, o caminho que eles traçam está calcado ali. Mas eles vão abrindo frentes para outros tipos de pensamento. Então, alguém precisava unir ciência e religião, não somente pelos métodos da experimentação tão fria que a ciência às vezes aplica. Alguém precisava trazer a leitura de Kardec, as bases já fincadas, as certezas da vida espiritual, mas mexendo em algo um pouco além do conhecimento que cada um de nós traríamos. Alguém precisava falar aos nossos corações. Eis que essa pessoa é Leon Denis. Em vários de seus livros, lembrando que os livros de Leon Denis não são psicografias. Ele estava envolvido pela espiritualidade, intuído pela espiritualidade, mas ele traz a sua escrita. Então, neste livro aqui, por exemplo, O Grande Enigma, Deus e o Universo, olha que coisa linda, quando ele começa a contar para nós como ele fez esse livro. Ao leitor, assim nos diz Leon Denis, nas horas difíceis da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, abre este livro. Eco das vozes do alto, ele te dará coragem, inspirar-te-á a paciência, a submissão às leis e eternas. Onde, como pensei em escrevê-lo, olha Denis conversando com a gente. Era uma tarde de inverno, uma tarde de passeio na costa azulada da Provence. O sol se punha no mar Pacífico, seus raios de ouro, deslizando sobre a vaga adormecida, iluminava com tons ardentes o topo das rochas e dos promontórios, enquanto o delgado crescente lunar subia no céu sem nuvens. Um grande silêncio se fazia, envolvido todas as coisas. Solitário,
um sino longínquo lentamente badalava o Ângelus. Pensativo, eu ouvi os ruídos abafados, os rumores apenas perceptíveis das cidades de inverno em festas e as vozes que cantavam em minha alma. Esse é Leon Denis, um poeta na sua escrita. Profundo, muito profundo naquilo que ele nos vem trazer. Então ele começa dessa forma um livro que traz tantas informações sobre Deus e o universo. Depois dele nos contar como e onde ele inicia esse livro, ele faz uma pergunta. Olha a profundidade da pergunta. Há um objetivo? Há uma lei no universo? Eu vou brincar assim com vocês. Não vou responder não para vocês terem vontade de ler, tá? Mas esse é o grande enigma. É um pouquinho do que Leon Denis traz na sua profundidade de pensar. Então voltemos um pouquinho à história de Leon Denis. Em 1868, de verdade, é que ele começa, ele já era um conferencista, já estava envolvido com toda a sociedade espírita, já falava a muitos. Através do seu trabalho, ele precisava ir a várias cidades da França, e aonde ia, ele reunia-se com outros grupos para divulgação, assim como nós fazemos. Ao fazer os cursos, como a Noemi convidou, ao fazer encontros, ao termos os estudos aqui, ele também saía e seguia a máxima do Cristo, e de pregar o Evangelho por onde for. E assim, em 1862, que ocorre a desencarnação de Kardec, logo depois, ele com todo esse movimento, em 1888, ele já bastante envolvido, em uma das reuniões, numa das cidades da França, ele recebe a mensagem daquele que seria seu espírito protetor, aquele que o envolveria e traria a ele a segurança necessária para suas obras. Ele tem a comunicação pela primeira vez de Jerônimo de Praga. E neste momento, Jerônimo de Praga lhe diz a seguinte frase: meu filho, é preciso difundir por toda parte a vida e a luz. Vá para onde fores chamado. Vai para onde o bem precisa ser feito. Eu sustentarei teus passos vacilantes. Eu te acompanharei nas sendeiras da benfeitoria, da sabedoria. O sendeiro já está aberto. Eu caminho atrás de ti para te sustentar. Sendo que quando Jerônimo de Praga lhe traz essa mensagem dizendo: vá, não temas, estaremos ao seu lado, te orientarei, quem desencarnava era seu pai. E quem ficava só, neste momento, era sua mãe. Então ele, naquele momento dividido entre ir e pregar o Evangelho e estar ao lado da sua mãe, recebe dessa mãe, aquela que lia os livros escondidos dele, o mesmo amparo. Vá, prega o Evangelho. E assim, ele segue adiante. E até hoje, nós estamos aqui a falar sobre ele. Ou seja, há um chamado, ele também teve medo. Há um chamado, ele também ficou dividido com as dificuldades que a vida terrena nos traz. E eu pergunto aqui, quem de nós, às vezes, não se sente dividido ante um chamado do bem, do trabalho, e as obrigações familiares? Quem aqui, às vezes, não tem o corpo cansado? A mente, às vezes, em um cansaço tão grande que está em desordem, que também não titubeou. Mas eu também pergunto aqui, quem aqui já não passou por essas situações e falou: não, eu vou. Hoje eu vou à casa de Leon Denis. Hoje eu vou ao trabalho mediúnico. Hoje eu vou a um curso. Assim como Denis, a sua história como um exemplo, nós vamos seguindo também um chamado que ouvimos em nosso coração. Ele ali teve a mensagem de Jerônimo de Praga. E nós temos sempre uma mensagem dos espíritos guardiãos de cada um. Aprender a ouvi-los é uma necessidade nossa. Perceber o impulsionamento que ele nos dá ao longo da nossa vida é uma necessidade nossa. Então, quando essa história de Leon Denis é trazida, é para nos lembrar exatamente disso. Que o chamado para o bem chega a toda hora.
E o amparo para que se possa fazer o trabalho no bem também. Muitos de nós chegamos ao CELD através de um problema. Muitos de nós chegamos ao CELD porque já somos de berço espírita, queríamos apenas encontrar uma casa para lá estar. Muitos de nós chegamos aqui porque um amigo nos trouxe, porque passamos e vimos aqui. Mas chegamos até onde estava o pensamento de Leon Denis. E, meus irmãos, vamos pensando assim. Quem nos recebe e nos abraça é o próprio. Às vezes nós colocamos Leon Denis muito distante de nós. Nós colocamos, às vezes, Jesus distante de nós. Mas se a casa assim recebe seu nome, o seu pensamento cá está. Então, é Ele que nos recebe, é Ele que nos abraça, é Ele quem sustenta uma casa através de todo o seu amor. E o chamado vai nos chegar a qualquer instante. Então não tenhamos medo, porque Ele não teve. E assim, Ele seguiu trazendo a sua grande mensagem. Então nos perguntemos uns aos outros, mas de verdade, qual é a mensagem de Leon Denis? Qual a importância de Leon Denis dentro do movimento espírita, já que Kardec tinha tanta preocupação que Leon Denis depois ficou conhecido como o apóstolo do espiritismo, aquele que levava a boa nova. O grande diferencial dessa mensagem deste homem que nasceu lá na Langine com a França foi a libertação dos nossos pensamentos. Leon Denis dialogou a todo tempo com as mensagens de Kardec. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e as mensagens de reforma íntima e de moral que lá estão, e pegarem o livro O Problema do Ser e do Destino, vocês encontrarão uma correspondência, que ora pensamos até ser Kardec a está a escrever, e ora entendemos que ali está a escrita pura e simples de Leon Denis. Tamanho era o entendimento que ele tinha de que o Espiritismo traz como verdade o amor e torna a dizer a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de uma ideia. Mas não uma ideia como algumas hoje na nossa sociedade surgem como modismos que sustentam. Mensagens que o cunho moral, na atualidade, de alguns pensadores, alguns intelectuais, não levam a uma elevação nem espiritual, nem moral e nem de uma educação. Muitos hoje se debatem sobre temas que a humanidade não teria importância sobre eles. Então, Denis, quando traz, ele não vem falando de um fato ocorrido aqui, outro fato ocorrido ali, outro fato ocorrido acolá. Uma das coisas que Leon Denis faz questão é de trazer a história para que nós possamos entender porque hoje algo acontece. Daí uma pergunta tão profunda como ele faz no Grande Enigma. Afinal, o que é o universo? Estamos ligados a ele? E ele vem discorrendo sobre esse tema. Outra mensagem que ele nos traz para a gente compreender melhor é essa daqui, no invisível. Espiritismo e mediunidade. Olha como ele nos fala. À medida que o homem avança a passos lentos no caminho do conhecimento, o horizonte se alarga e nova perspectiva se abre diante dele. Sua ciência é limitada, mas a natureza é sem limite. A ciência é apenas o conjunto das concepções de um século que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Tudo nela é provisório e incompleto. E assim, ele vai discorrendo sobre o porquê de cada situação que hoje a ciência explica. Ele pega o início da humanidade e vem conversando sobre como o pensamento, os nossos pensamentos foram formados. Ele pega e fala sobre culturas e religiões não mais existentes e qual o papel dela com a influência que ela traz nos dias em que hoje seguimos. Leon Denis traz o Espiritismo dialogando com o cristianismo e mostra que ali não há uma dualidade, que se houver enganos, os enganos foram cometidos pelos nossos próprios pensamentos que não foram educados através da lei do Cristo.
Leon Denis traz a explicação de forma tranquila sobre a justiça divina, caindo por terra aquela ideia que nós temos, que aqui retornamos para pagar alguma coisa. Pagar o quê? Leon Denis nos diz que aqui retornamos para reeducar os nossos sentimentos. Porque o nosso pensamento num século estava totalmente contaminado por tudo aquilo que acontecia lá. Então, se em um século eu não compreendo as diferenças, digamos, por exemplo, entre raças, o meu pensamento contaminado com aquilo, eu trago, então, erros, conceitos e preconceitos que a sociedade daquela época colocava em mim. Então, ele explica que retornamos para que possamos ter a oportunidade, numa outra sociedade, de rever esse pensamento e de compreender finalmente que não existem diferenças entre raças. Trago isso como um exemplo, mas ele traz outras. Ele mostra o quanto que o catolicismo trouxe para cada um de nós um benefício através da beleza, ensinando a nós sobre a harmonia. Leon Denis não faz críticas a religião nenhuma. Ele explica o porquê da diretriz que aquela religião tomou e onde foram buscar aquelas diretrizes os homens que assim o fizeram naquela época, clareando com isso muito do que nós, às vezes, ficamos a nos debater. Ele traz um grande elogio, por exemplo, a Lutero, pela sua coragem em buscar mostrar às pessoas a possibilidade de pensar o Cristo, não na sociedade que na época havia e que pensava o Cristo daquela forma. E ele vem falando aonde as ideias foram se perdendo. Isso tudo nós vamos encontrando em seus livros. Jamais vocês encontrarão uma vírgula de crítica a quem quer que seja, mas uma grande construção como um caminho da onde a humanidade veio e por onde a humanidade precisa chegar. E Leon Denis ainda nos faz um outro alerta que hoje, em 2017, nós estamos a ver através da nossa televisão, nos nossos noticiários. Ele coloca que se não educarmos as nossas ações e pensamentos, se não aprendermos a ficar quieto conosco, nós iríamos criar catástrofes, nós iríamos criar sofrimentos sem necessidade. Não é o que hoje observamos? Então, ele nos diz, sem conhecer a história, a humanidade fica perdida. Sem eu saber o que fui, eu não terei condição de construir o que serei. Para dar um exemplo simples, né? Eu poderia perguntar aqui, Vanusa, quem lhe deu seu nome? Seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, né? E ela poderia me responder. Responda, por favor. Ela falou que foi a mãe. Daí começa a história da vida de Vanusa. É que aqui não vamos perguntar mais, né? Porque não fazemos o diálogo. Mas por que eu trago esse exemplo? Porque ela tem uma história que começa no nome dela. Que ela iria me contar aqui de onde veio, por que foi, qual a ligação. Porque ela passou a existir na vida da mãe quando a mãe pensou o nome, a história da vida dela. Ou seja, ela sabe de onde veio, a origem do nome que a identifica. Não é um caos a existência dela. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o que me contaram da minha história. E eu sei o que eu me certifiquei da minha própria história. Então eu construo meu caminho para onde vou. Às vezes nós falamos assim, eu tenho esse hábito aqui, tá? Mas quem tinha esse hábito era um tio meu que eu vivia junto conversando com eles. Eu sei de onde eu trouxe aquele hábito. É isso que Leon Denis nos fala. Se não entendermos a origem, haverá o caos. Se não compreendermos por que aquilo surge, não saberemos buscar a solução. Então, os seus livros, a todos, sem exceção, ele traz a história. Eu vejo nisso um carinho muito grande, uma preocupação, para que não sofrêssemos, para que não fôssemos adiante, pegando conosco empecilhos gerados por aqueles, não maldosamente, mas por uma ignorância, a ignorância do não saber,
falaram para cada um de nós que era o certo. Ele tem também um livro chamado Depois da Morte, e que ele fala assim: pergunta-se às vezes se a religião é necessária. Nós nos perguntamos isso de vez em quando. É necessário ter religiões, né? Aí ele diz: a religião, bem compreendida, deveria ser um laço unindo os homens entre si e unindo-os através de um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. Há na alma um sentimento natural que a leva em direção a um ideal de perfeição, no qual se identifica o bem e a justiça. Então ele diz que as religiões seriam necessárias sim, porque existe em cada um de nós, espíritos que somos, uma busca natural, como ele nos diz aqui, né, pelo ideal da perfeição. Um dos lemas de Leon Denis, aí é possível entender, é quando ele diz: avante, adiante, para o alto. Ele que foi impulsionado por Jerônimo de Praga. Ele que foi impulsionado pelo seu desejo de conhecer a justiça divina, de conhecer a Deus, de conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus, mas não os ensinamentos que ficavam a ser falados, mas os ensinamentos a serem vividos. E ele tinha uma indagação maior: como viver, então, os ensinamentos do Cristo? Foi aí que ele nos traz essa mensagem libertadora, através do conhecimento que a história da vida da humanidade pode possibilitar. Mas ele não parou tão somente, como o próprio nome diz, em sabermos só o que tínhamos a viver aqui, encarnados. Ele também começou a conversar conosco do que haveria para o espírito após deixar o seu corpo de carne. Por que ele nos diz isso? Porque ele percebeu que toda a história, tudo que há em torno da humanidade, todo o conhecimento que a ciência pode trazer, tudo que a astronomia, a física, a química, tudo o que as ciências podem nos ofertar, sempre iriam esbarrar no mesmo ponto. Qual a origem? Então, Leon Denis começou a ver que a origem está no espírito. E o espírito está para o universo. Então ele começou a ver que havia uma vida aqui, vivida de aprendizado, para reorganização dos sentimentos e pensamentos, através de uma nova oportunidade, que os conhecimentos que uma nova sociedade nos traria. E ele começou a falar sobre a vida que haveria após eu deixar o meu corpo aqui e a minha alma seguir adiante. Quando eu retornasse ao plano espiritual, quando todos nós retornamos ao mundo espiritual. Então ele começa a conversar conosco sobre a morte. Em seus vários livros, ele começa a mostrar a morte e a explicá-la desde o movimento que ocorre no nosso sono até o momento em que o nosso corpo realmente deixa esse planeta. Neste livro aqui, O Problema do Ser e do Destino, ele começa a discorrer, é muito interessante, como que no sono, no desdobramento, nós temos a certeza da imortalidade da alma. Quem aqui já não dormiu e teve aquela sensação assim de que olhou e se viu deitado, que olhou e se viu flutuando, que olhou e achou que não saiu de dentro do quarto, mas dava uma vontade de sair, ficou meio que ali girando? Quem aqui nunca sonhou que estava conversando com alguém que já havia falecido e achou estranho porque a pessoa não abria a boca para falar, mas eu entendia tudo, né? A pessoa não mexia os lábios, mas eu entendia. Quem aqui já não sonhou e falou assim: nossa, mas a pessoa estava tão viva, sorridente, feliz, bem, né? Ou a pessoa estava um pouco mais acabrunhada, triste, um pouco mais distante, acompanhada de outras pessoas. Todo mundo, não já? Tenho certeza. Aqui presente na internet. Por quê? Porque quando dormimos, esta matéria descansa. É necessário. Existem substâncias aqui no meu corpo que só funcionam à noite.
quando eu descanso. Entre elas, uma até que regula o nosso apetite. Até porque, dormindo, ninguém vai fazer uma refeição, né? A não ser brincando assim quem faz a dieta da lua. Quando a lua sai, vai lá e come. Ah, mas se não fazemos a dieta da lua, né? O nosso corpo, essa matéria densa, descansa. E o meu espírito, dali, liberta-se. É o desdobramento. Neste desdobramento, temos contato com o mundo espiritual. Daí, esses sonhos que às vezes acordamos e achamos tão vivos, tão intensos. Daí, essa sensação de que parece que eu fiquei ali meio que presa a alguma coisa. Então ele vem explicando que neste momento é a prova real de que somos um espírito, que conversamos, que vamos até o plano espiritual e retornamos ao nosso corpo e no despertar temos algumas dessas memórias. Ele nos explica porque às vezes essas memórias estão tão vivas e às vezes tão confusas, ou outra falamos assim, não me lembro de nada. Ele vai colocando que este momento é como o momento do próprio desencarne. O deixar a matéria e o seguir. E ele vem falando que se há essa possibilidade de eu fazer um retorno ao plano espiritual e depois fazer um retorno a essa matéria através da reencarnação, que existem as vidas sucessivas, para aqueles que duvidam, ele também vai explicando como então entender aqueles talentos de crianças que numa tenra idade trazem um conhecimento que a idade dela não permitiria, ou às vezes até o contexto familiar também não. Todos já vimos, com toda certeza, esses casos de crianças prodígios, né? Tocam piano, que é uma maravilha, falam de coisas que a gente fica assim, aonde essa criança está trazendo esse conhecimento? Então Leon Denis nos diz, essa criança traz esse conhecimento dela mesma, porque é um espírito, está trazendo da sua própria existência, da sua própria vivência. Está saindo ali algo que esse espírito já conquistou. Então, para ele, aquilo é natural, é tranquilo. Vamos olhar para nós. Nós não temos aptidões, nós não temos saudades, nós não temos lugares que vamos e olhamos e falamos estranho, tão familiar. Nós não temos essa sensação de que gostaríamos tanto de ter a profissão X, e mesmo que não tenhamos, mas lemos sobre aquilo, entendemos, nos aprofundamos, mesmo que eu siga outra. Ou seja, é o que eu trago das minhas vidas sucessivas. Mas por que para alguns está tão em evidência e para outros está tão aparentemente no embotamento? Vou deixar na curiosidade. Vamos ler Leon Denis nas suas explicações. Ele fala sobre as vidas sucessivas. E ele fala mais, ele fala sobre as potencialidades da alma. Deste livro, O Problema do Ser, eu particularmente acho um dos capítulos mais bonitos. Porque ele fala de cada um de nós e das potencialidades que nós, como espíritos, temos em cada reencarnação. Então ele mostra que não estamos aqui para pagar nada, estamos aqui aprendizes de um tempo, viajantes mesmo, recolhendo uma nova bagagem. E dessa belíssima oportunidade de ter como guia e mestre Jesus. Vamos brincando assim? Não é pouca coisa, não. A humanidade volta para aprender, tendo como guia e mestre um espírito de tamanha moral como Jesus e tendo como nossos condutores esses outros espíritos que podemos aqui citar seus nomes, entre eles Leon Denis, que nos fala sempre. O Lopes leu para nós, né, no início, e eu vou trazer novamente um trechinho para compreender como que Leon Denis fala para nós as potências da alma. Olha que bonito. Não há progresso possível sem uma observação atenta de nós mesmos. Lembra quando eu falava? Ele conversa para nós sobre a humanidade, contando o caminho que a humanidade percorreu, contando como o pensamento da humanidade formou-se, contando como tudo sucedeu.
para que tenhamos compreensão do que hoje existe, desde as religiões até as culturas, passando pelas diversas raças que nesse planeta já viveram. E nos traz como a nossa vida de espírito, encarnado e desencarnado, pode desenvolver-se e conquistar, como ele mesmo diz, para o mais alto, para a harmonia e para a paz. Então ele diz que é necessário uma observação atenta de nós mesmos. É preciso vigiar todos os nossos atos impulsivos, a fim de conseguirmos saber em que sentido devemos direcionar nossos esforços para nos melhorar. Hoje, numa sociedade muito ansiosa, numa sociedade em que estamos aqui sentados, mas o nosso pensamento vai lá fora e volta. Vou brincar assim. Em casa já estão pensando no cardápio de amanhã, né? Em que outros já estão pensando no que eu vou fazer quando... Em que o nosso pensamento ele fica uma constância. E eu vou brincar assim, aonde nós ficamos muito mal educados com a nossa forma de pensar, e geramos ansiedade, nos escapa esse ensinamento de Leon Denis. É preciso vigiar todos os nossos atos impulsivos, a fim de conseguirmos saber em que sentidos devemos direcionar nossos esforços para melhorar. Às vezes sabemos aonde erramos, mas não concentramos o nosso pensamento, não no erro, mas no porquê do errar. O erro já está instalado, esse nós já conhecemos. Mas por que insistimos? Este momento de retorno a si é o que traz à minha alma a possibilidade da melhora. E ele segue. Primeiro, controlar a vida física, reduzir as necessidades materiais ao necessário para assegurar a saúde do corpo. Esse instrumento indispensável é o nosso papel da Terra. Depois, disciplinar nossas impressões, nossas emoções, exercitar-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Então ele fala da saúde física, o quanto que mente e corpo, não numa dicotomia, mas acima de tudo numa comunhão, precisam ser cuidados. Que os nossos esforços físicos se mantenham dentro daquilo que é necessário, não dentro daquilo que é excessivo. Hoje, com a chegada, né, de tanta distração, desde do que a gente pode ter eletrônico, até as várias incumbências que temos na nossa vida, nós levamos muito o nosso corpo físico à exaustão. Nós levamos o nosso corpo físico a um ponto em que às vezes adoecemos sem a menor necessidade daquele adoecimento. E a nossa mente vai junto. Porque eu não paro de pensar naquilo que eu acho que eu preciso, sem nem conhecer de verdade o que é que eu preciso. Então esse é o primeiro alerta que ele nos dá para que tenhamos a chance de chegarmos à luz. Então ele vai dizendo que precisamos de um outro movimento disciplinar. Aprendermos em algum momento, esquecer um pouco que seja de nós mesmos. Estamos nos tornando muito egocêntricos, centrados no nosso eu. Há um pensador da atualidade, chama-se Zygmunt Bauman. Ele fala que o amor é muito falado e pouco vivido. Que o amor é muito desejado, mas pouco aplicado. Então, para amar, eu preciso fazer esse movimento de deixar um pouco o meu eu para seguir e entender a necessidade que o outro tem. Mas não é essa necessidade tão somente de levar alguma coisa, ou como algumas pessoas fazem, de esquecer de si e dedicar-se tão somente a alguém. Ele não fala disso. O que é esquecer um pouco o meu eu? Sou eu compreender a fragilidade do outro. Se eu já tenho um pensamento organizado do que é bom, se a minha moral já anda de acordo com o que compreendi do Cristo, amai-vos, eu posso compreender a fragilidade alheia, não posso? Eu posso compreender aquele outro que ainda transita pelo mal. Eu posso compreender aquele outro que ainda bate o pé e faz biquinho.
Eu posso compreender aquele que ainda insiste, mesmo numa idade que deveria estar amadurecido, em agir como uma criança. Compreender não quer dizer aceitar. Compreender quer dizer que eu vou fazer um esforço para entender e buscar o caminho de ajudá-lo. Porque não podemos aceitar o mal. Mas o mal, para ser combatido, eu preciso compreender por que aquela pessoa ainda o faz. Com isso, nós vamos acalmando os nossos ímpetos de raiva, a fúria que trazemos em nós, os sentimentos contraditórios e os desejos de vingança. E vai nascendo, enfim, a melhor parte, que é a justiça. A justiça, ela é compreensiva e educativa. Fora isso, é vingança. Então ele segue. Não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença. Isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que estudamos. É preciso habituar-nos à comunhão pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes que deles foram os reveladores. Como falava antes, ele recebeu uma orientação de Jerônimo de Praga. Ele se pôs ali para ser auxiliado e conduzido por aquele irmão espiritual. E nós, conhecemos o nosso irmão espiritual para ouvi-lo? Ou lembramos dele quando às vezes estamos naquele sufoco? Às vezes lembramos dele quando estamos no sufoco. E ele nos responde, nos mostra. Como? Através da nossa consciência. Através daquelas decisões que nós vamos tomando e elas vão florescendo. Elas vão construindo. Não aquelas decisões que só fazem nos cair no erro novamente. Não aquelas decisões que aparentemente trouxeram mais dissabores até para quem estava ao nosso lado do que paz. Então, ouvir um irmão espiritual requer também esse silêncio da minha alma. Essa educação, como ele disse aqui, do meu pensamento. Jesus, quando deixa aqui seu corpo de carne, ele nos avisou: não deixarei nenhum de vocês sozinhos. Então, como disse antes, de tempo em tempo a humanidade recebe esses espíritos bondosos, como é o caso de Leon Denis, para que encarnados falem a nós, para que deixem palavras onde eu posso pegar e ler. Mas também a espiritualidade se mantém a todo momento, a todo instante, junto de nós, através desses guias espirituais que vão nos orientando. Busquem, meus irmãos, sentir a vibração do espírito protetor de cada um de vocês. Sintam-se abraçados por eles, não somente na tristeza, mas acima de tudo nas alegrias. Busquem a comunhão com seus pensamentos para entender de verdade qual é a necessidade que seu espírito tem, para que nessa encarnação possa produzir algo de bom. Porque todos nós produzimos algo de bom. Todos nós trazemos isso. Então, ele continua. Entre essas grandes almas, é bom escolher uma como exemplo, a mais digna de nossa admiração em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos que nossa consciência oscile entre dois partidos a tomar. Perguntemo-nos o que ela teria decidido e agir da mesma forma. Segue então Denis falando que além da comunhão com o pensamento dos espíritos protetores de nós, assim como Cristo nos prometeu, que nós também olhemos para espíritos as quais temos como referência e como exemplos os grandes pensadores, os grandes iluminadores dessa humanidade, e que tenhamos ali um grande pensamento. Uma vez eu estava no hospital e passava por uma situação, enfim, familiar e de saúde, e aí um médico falou assim: que bom seria se todos os médicos pensassem como o Dr. Bezerra de Menezes. Ou seja, aquele médico ali tinha como princípio, como espírito, para que ele pudesse seguir e ter o exemplo, Bezerra de Menezes, que sempre atendeu e nunca questionou se aquele a quem estava atendendo tinha um dinheiro para pagar ou não. Então ele trazia dentro dele essa referência de conduta moral. E aí Leon Denis nos diz que também precisamos buscar nesses espíritos que nós sentimos simpatizantes
Qual é o seu pensamento? E quando tivermos dúvidas, recorremos a eles e eles nos ouvem. Existem livros, falava de Bezerra de Menezes, né, em que o Dr. Bezerra de Menezes começa dizendo assim: alguém me chama. Quem me chama com a voz tão doce? E aí ele diz, no início desse livro, que ele vai até onde a vibração daquela voz o chamava. E lá ele encontra uma moça que se sentia muito solitária. E aí transcorre toda a história do livro. Então, mais uma vez, Leon Denis, na sua simplicidade, falando para nós: olhem e vejam os exemplos que vocês poderão conseguir. E assim ele vai seguindo, né, dizendo: portanto, concentremos com frequência nossos pensamentos para conduzi-los, pela vontade, ao ideal sonhado. Meditemos sobre ele diariamente, em uma hora escolhida, de preferência pela manhã, quando tudo ainda repousa em calma ao nosso redor. Neste momento, que o poeta chamava a hora divina, que o poeta chama de a hora divina, quando a natureza viçosa e renovada desperta as claridades do amanhecer. Então ele fala, que, ao acordarmos, buscamos a meditação. Naquele momento tudo está mais calmo, tudo está mais tranquilo. A nossa vida ainda não deu início naquele período. Que ali pensemos, olha o que ele nos diz, sobre o nosso pensamento. Organizemos ele ali. Tenhamos contato conosco. Nós somos excelentes companhias para nós mesmos, sabiam? É gostoso estar conosco. É gostoso dialogar. Eu com eu mesmo. E ele diz, faça isso pela manhã. Você estará mais tranquilo, a natureza estará resplandecente, é a chamada hora divina. E ele fecha assim: cada alma pode criar para si, com seus pensamentos, uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, quanto nas paisagens mais encantadoras. E na casa mais pobre, na morada mais miserável, há janelas em direção a Deus e ao infinito. Então ele diz que temos, todos nós, uma bela centelha chamada amor. Lembra que eu falava? Leon Denis não critica a ninguém. Ele incentiva e nos liberta desses pensamentos que trazemos, às vezes, de nós mesmos, de baixa estima, de que eu não sou merecedor, de que eu não tenho jeito. Ele não nos critica, ele diz que cada alma traz em si uma possibilidade de... Acreditem, meus irmãos, acreditem. Ele fala por uma experiência tão própria, por conta das diversas vidas que ele viveu, por conta de tudo aquilo que ele tentou trazer para cada um de nós, através desses pensamentos tão salutares. Este é Leon Denis. E a casa que recebe seu nome tem essa alegria de poder compartilhar esse pensamento. A casa de Leon Denis, se vocês observarem, toda semana nós temos um convite para um estudo, para um encontro. Se vocês observarem, a casa de Leon Denis tem um encontro da ciência e da religião, como ele disse que era necessário, através das associações. Nós temos essa associação médica, espírita, nós temos as associações dos físicos, nós temos a associação dos juristas, nós temos uma escola com pedagogia espírita, Camille Flammarion, contemporâneo de Leon Denis. Nós temos o Instituto Pestalozzi, lá em São Pedro, trazendo a possibilidade de renovação para tantos espíritos, através do pensamento de Pestalozzi, outro que ele bebeu. A casa de Leon Denis espalha-se em braços sociais, como a casa de Antônio de Aquino, espalha-se em atendimentos. Eu já falo isso há muito tempo. A casa de Leon Denis tem o pensamento dele de que o espiritismo tem que ser esclarecedor e libertador daquele portão para fora. Aqui dentro, nós nos reunimos sobre o abraço, sobre as suas vibrações tensas. Mas ele sempre diz, aprendam e levem adiante. Como Jerônimo de Praga disse, vai, não temas, não vacile. Então, não tenhamos medo de falar para o outro de que ele precisa educar o pensamento, que ele precisa acalmar-se, aquietar-se. Não temas em falar do Cristo para quem quer que seja.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis aí a mensagem. Venham estudar, venham conhecer. E levem essa mensagem de Leon Denis por onde for. Por onde for. A casa, com toda certeza, vai crescendo. Às vezes temos, né, os nossos tropeços naturais. E ele coloca que é assim mesmo. Ele coloca que é dessa forma. E aqui, neste grande abraço amigo de Leon Denis, a fé raciocinada vai se fazendo. Eu, particularmente, tenho um grande agradecimento a fazer a Leon Denis, por esse caminho que ele nos mostra. As casas espíritas da região, cada uma com a sua missão, cada um com o seu trabalho, cada uma delas com o seu patrono, estão a impulsionar. Estamos nós juntos. Desde um lugarzinho pitititinho que acontecia lá na Rua Áustria, até a casa que hoje nos abriga um pouco maior. Estamos indo adiante. Muito obrigada, como diz a página aqui, quando se faz o estudo em torno desse nome, muito obrigada a esse espírito. Muito obrigada à espiritualidade que também, fazendo parte dessa equipe, nos apoia. Então, meus irmãos, que tenhamos sempre, a cada manhã, na hora divina, a lembrança dos ensinamentos deste homem que viveu no longínquo a França, retornou há 90 anos e ainda hoje nos fala ao coração. Graças a Deus. Jesus abençoe e proteja a todos os irmãos presentes. De lembrar da segurança de aplicarmos os conceitos da doutrina espírita diante de vibrações tão intensas que irradiam para todos nós neste hora, ao lembrarmos do insigne Leon Denis. São esses momentos, caros irmãos, que os pensamentos se unem, observando a trajetória de um espírito que soube bem aproveitar a encarnação nos objetivos relacionados à vida espiritual, dedicando-se a trazer para o mundo experiências seguras das experimentações da vida do espírito em relação à vida dos homens. A época do espírito Leon Denis no Terra, as ações dos espíritos sofridos eram imensas diante da dificuldade dos homens compreenderem as manifestações. E naquele tempo, caros filhas, diante de luzerros incandescentes, ao esforçarem os olhos, era necessário ter determinação, segurança, apoio espiritual, para que os ideais se organizassem, fossem estruturados, catalogados por experimentações, sem perderem o rumo certo dos objetivos da doutrina espírita. Assim foi Leon Denis. Compreendeu as falhas humanas
percebeu as lutas dos médiuns e criou métodos de trabalho seguro, amparando os grupos. Allan Kardec, trazendo as suas seguranças de codificação da doutrina espírita, propôs, junto com este espírito Leon Denis, continuidade na divulgação da doutrina espírita, organização dos grupos, amparo aos grupos, formação dos grupos e segurança para os médiuns. Esta deve ser, para todas nós, caras filhas, da casa espírita, a qual se coloca o nome de Leon Denis, deve ser a visão da segurança da doutrina espírita nos corações de todos. Deve ser a visão da divulgação da doutrina espírita para todos que cá cheguem, para as famílias, para os jovens, para os idosos, para aqueles que estão precisando de paz e esperança de vida espiritual. Deve ser, na visão de Leon Denis, segurança para os grupos que se unem nas variadas tarefas do bem, na primeira instância, compreendendo a si mesmos e as relações dos espíritos, agindo de maneira natural sobre todos. As convicções da doutrina espírita, trazidas por Leon Denis, no aperfeiçoamento do homem, no desenvolvimento do espírito nas várias reencarnações, traz a alegria daquele que conduz no sentido da poesia da vida a realeza divina, traduzindo Jesus Cristo, que a realeza divina é o reino dos céus em todos os corações. Leon Denis, trabalhador fiel, demonstrou a todo tempo o sentido da esperança e da amizade com Allan Kardec. Ao se despedir da vida física, deixou às mãos de seus editores a visão do mundo invisível, do gênio céltico, compreendendo as relações das várias encarnações desde a época dos celtas, criando passo de segurança ao despedir-se da vida física, demonstrando a certeza da continuidade na vida espiritual. Caros filhas, as realizações da casa espírita cá são essas, das vibrações do pensamento irradiados por Leon Denis, abraçando a todas vocês nesta hora, demonstrando o respeito por todos na encarnação e dizendo assim a todos: sempre caminhar para Deus, sempre mais para o alto. Que Jesus Cristo abençoe e proteja a todos, vibrando no agradecimento a Deus por Leon Denis junto a todos nós. O abraço do Hermann aos vossos corações. Muita paz.